A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 69. Nós estaremos abordando o tema de dízimos e ofertas. E hoje eu vou estar explicando o porquê nós devemos ser dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor. Então, são muitas as razões pelas quais nós devemos ser dizimistas e ofertantes. O dízimo, ele é a santa parte de Deus, o direito autoral do Criador. Todos os que o reconhecem como dono de todas as coisas, fielmente lhe devolvem a sua santa parte. É o mantimento, é o sustento da casa de Deus, que ele a chama de casa do tesouro. Porque é nela que ele enriquece os que lhe são fiéis, e Deus sempre abençoa os dizimistas e promete bênçãos a todos os que lhe obedecem. Essa passagem está em Malaquias 3:10. E amaldiçoa aos que lhe sonegam os dízimos e as ofertas. Essa passagem está em Malaquias 3, do 8 ao 9. Então, o dízimo, ele é uma blindagem garantida contra o devorador na sua vida. Jesus não revogou o dízimo e ainda nos mandou ir além dele. Então, nós temos um exemplo em Atos, capítulo 4, do 32 ao 34, que a primeira comunidade cristã, ela não entregava 10%, mas 100% aos pés dos apóstolos. Então, ela ia além dos 10%. Então, nós temos várias passagens bíblicas que falam a respeito de dízimos e ofertas. Em Mateus 6:33 está escrito: devemos demonstrar a Deus que o reino é dele, que vem em primeiro lugar em nossas vidas. Que ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em Deuteronômio 4:17 está escrito: porque nós temos que reconhecer tudo que vem de Deus. Então, a Bíblia nos fala que esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos. Esses santos que fala aqui somos nós, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer e até ao mais baixo. Esse mais baixo aqui se refere ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Nós temos também Salmos 24:1, que fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Em Ageu 2:8, o Senhor fala: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Então, tudo pertence ao Senhor. Em Malaquias 3:10, nós temos também essa passagem que fala que nós temos que saber que o dízimo é o sustento das igrejas. E Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, ou seja, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, aqui, para manter a casa de Deus. É um mantimento para que a casa de Deus possa vir o sustento, ou seja, os aluguéis, as coisas que, vamos supor, a manutenção da casa de Deus, enfim, todas essas coisas que precisam saem dos dízimos e das ofertas. Então, nós temos também em Malaquias 3:11 fala assim: porque Deus vai repreender o devorador através da nossa fidelidade. Então, nós dizimando, sendo dizimistas e ofertantes, isso nós ficamos assim
sobre a bênção, assim, o Senhor repreende o cortador, o migrador, o devorador das nossas vidas. Então, nada assim falta na nossa vida, por mais que a crise econômica, a situação do país esteja difícil, tudo, você sendo dizimista e ofertante fiel, as coisas nunca lhe faltará na sua casa, o mantimento não faltará, a sua manutenção diária, enfim, todas as despesas assim, o Senhor nunca deixará faltar. Por quê? Porque o seu dízimo e a sua oferta repreende o devorador sobre a sua vida. Então nós temos assim algumas passagens que falam assim, que Jesus ele combate a caridade feita com a finalidade de aparecer. O que isso quer dizer? Que o que você der com a sua mão esquerda, a sua direita não fique sabendo. Então, quanto mais discreto for, tanto mais o Pai abençoará em secreto. Então, vamos supor, se você ajuda alguma pessoa, você não tem que ficar saindo falando, olha, ajudei tal pessoa, eu fiz isso por ela, eu comprei, eu mandei em cesta básica, eu dei tanto. Então, aqui o Senhor fala, o que a sua mão direita der, a sua esquerda que não saiba. Então, a gente não tem que falar que fica em secreto, fica entre você e a pessoa. Por quê? Porque o Senhor te abençoará também em secreto. Não importa que ninguém veja. O que importa é que Deus está vendo e Ele te abençoará. Então, a palavra do Senhor também fala que não cabe ao doador julgar o que o recebedor fará com o dinheiro. Não dar e julgar que a pessoa faria mau uso da doação e ver com os maus olhos. Isso aumenta as trevas do corpo. Então, a ordem do Senhor é dar a qualquer que pedir. O mesmo princípio vale quando alguém pede emprestado. Então, sempre quando você vê alguém pedindo, ou seja esmola, ou seja uma comida ou dinheiro, a gente não tem que julgar. Vai fazer tal coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A nossa obrigação o que é? Dar. Porque não cabe a nós julgar, cabe a Deus julgar. Então nós não temos esse direito de ficar pensando assim, maus pensamentos sobre essa pessoa que está pedindo. A nossa obrigação é só dar e ela fará o que ela deve fazer e você, pelo menos a sua parte, você fez. A mesma coisa é quando alguém pede emprestado dinheiro. Você não tem que ficar perguntando para quê, ou por que você está pedindo esse dinheiro emprestado, para que você vai pedir, o que você vai fazer. Não, se você vai emprestar, você empresta a quantia que essa pessoa pediu e boca fechada. Aí essa pessoa que vai usar, vai fazer o que ela bem entender e não compete a nós julgarmos. Ficarmos só calada que Deus está vendo e Ele recompensará. Nós temos também a passagem que fala, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então isso quer dizer o quê? O reino dos homens diz, guarde porque você vai precisar. Só que o reino das trevas diz, não dê porque nunca deram nada a você. O reino de Deus diz, dai e vos será dado. Deu para perceber a diferença? Então, os homens, né? A lei do homem fala, é melhor você guardar, porque senão você vai ficar sem. Então, é melhor guardar, porque você vai precisar. O reino das trevas fala, não dê, porque nunca deram nada a você. Então, sempre tem aquela coisa, né? Não vou dar nada para ninguém, porque nunca ninguém me dá nada. Nós usamos bem esse linguajar, né? Então, esse linguajar é o reino das trevas. Então, não é nada assim, bênção esse linguajar, né? Então, o reino de Deus, o que fala? Dai
e vos será dado. Então, né, Deus fala para a gente dar. A gente dá e a gente receberá em troca. Isso não tem dúvida. Deus abençoará. Aí também nós temos, a palavra fala, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Então isso quer dizer o quê? É a pessoa que dá quem estipula a medida que vai receber. Por exemplo, se a medida que ela deu é pequena, o retorno também será pequeno. Ou seja, se você dizimar pouco, pouco será o seu retorno. Então, quanto mais você dizimar e ofertar, o retorno será grande também. Então, se a medida é grande, com a mesma medida será medido. E por exemplo, como um fazendeiro que só planta em 1 metro quadrado e reclama que não colheu na fazenda inteira. Então, para colher no campo inteiro, deveria ter semeado em toda a sua extensão. Então, isso é exemplo. Se ele só plantou em 1 metro quadrado, como que ele vai falar que só colheu pouco, né? Se ele tivesse plantado no campo todo, ele teria colhido uma grande semeadora na sua extensão. Então, na terra e no reino, esta é a lei da semeadura. Quem não semeia não tem o direito de colher. Então, quem semeia pouco vai colher pouco, e quem semeia muito colherá muito. A palavra nos fala também, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso que significa? Porque quem dá torna-se credor do reino dos céus e receberá muito mais do que deu. Sempre será boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então aqui a palavra nos ensina que quando você dá, você se toma um credor do reino dos céus. Então você vai receber mais do que deu, sempre na boa medida. Então, nós temos um exemplo grande dentro da palavra de Deus. É o exemplo que o Senhor nos deu. Então, Deus queria mais do que um filho unigênito. Então, Ele semeou no mundo. O que Ele semeou? O único filho que tinha. O próprio Senhor disse antes de morrer: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso está em João 12, 24. Então, o resultado desta divina semeadura é que agora todos os que receberam o Filho de Deus tornam-se também filhos de Deus. Isso está em João 1,12. E é assim em todo o mundo. Deus vai colhendo boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, a cada minuto que passa, novos filhos de Deus são gerados e colhidos em toda a terra. Isso significa o quê? Então, a cada minuto, em algum lugar, em algum local, alguém está aceitando Jesus como único, exclusivo e eterno Salvador. Então, esse exemplo é disso. O Senhor deu seu único filho, mas hoje Ele está recebendo vários filhos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, esse exemplo é claro que a gente semeando, a gente vai colher. Então, o que o Senhor semeou lá atrás, hoje ainda Ele colhe. Isso é de geração em geração. Sempre em algum lugar, alguma pessoa, nesse mesmo minuto, nesse mesmo segundo, está aceitando Jesus. E é mais um filho, mais uma alma, né, para o reino de Deus. Amém? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os dízimos e ofertas.
E o nosso estudo bíblico termina aqui. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Eu desejo a todos que fiquem com a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.